Buenas! Estamos gravando finalmente presencial de novo, Café com Zine, edição 2021. Hoje a gente está aqui com a presença do engenheiro Finamor. O engenheiro Finamor, ele começou como estagiário da Corsan em 1976 e em 1979 entrou como engenheiro civil da empresa pública de saneamento aqui do Rio Grande do Sul, que está passando por todo esse contexto de processo de privatização do governo Leite. Então eu quero te convidar, antes de mais nada, para te inscrever no meu canal, Engenheiro Zine, clica ali em se inscrever para estar acompanhando os produtos que a gente vem produzindo. Então, para a gente dar início no nosso café, Finamor, deixa eu te servir aqui um café que a gente acabou de fazer. Para começar a nossa conversa, eu queria te pedir para tu contar um pouco da tua trajetória profissional. Conforme o engenheiro Zine, colega engenheiro já falou, eu entrei na Corsan com 20 anos de idade, como estagiário universitário, fiquei 3 anos. Naquela época a gente não existia ainda concurso público, né? A gente era classificado como engenheiro. Então em 79 eu me formei na URGS e passei a ser engenheiro civil da empresa. Naquela época trabalhava num escritório de obras que fazia obras na região sul do estado, assim, de Camaquã até a fronteira com o Uruguai, para o lado de Bagé, para o lado de Jaguarão e para o lado de Santa Vitória do Palmar, incluindo o Rio Grande. Era a minha zona, eu viajava toda semana para lá e fazia as obras da empresa naquela época. Naquela época o forte, as obras pesadas mesmo, eram obras de água, porque a Corsan foi criada em cima de uma carência de água, não de esgoto. Uhum. Aliás, o país inteiro tinha uma carência de água muito forte. Na década de 60, quando a Corsan foi criada, 50% das populações urbanas das cidades brasileiras não tinham água tratada em casa. Então imagina o problema que é não ter água tratada dentro de uma cidade. A Corsan foi criada no Rio Grande do Sul justamente para isso, né? Através de um estado que já tinha uma vocação de criar companhias estaduais que funcionavam, né? O Rio Grande do Sul tinha a CRT, que atendia a telefonia, tinha a CE, que atendia a parte de energia elétrica, e aí criou uma companhia de saneamento, né, para atender uma carência muito forte do estado. E essa criação da empresa, ela na verdade, ela serviu de inspiração para o Brasil inteiro, que a partir de 66, com a nossa criação da Corsan, em 1970 o governo lançou o Plano NASA. O Plano NASA era o Plano Nacional de Saneamento. Um plano que envolvia o país inteiro para tirar aquele país daquela situação terrível, né, de não ter água tratada dentro das cidades. Então o dinheiro vinha do Caderneta de Poupança e Fundo de Garantia, que eram os dinheiros onde tinha muito dinheiro na época, né? O agente financeiro do Plano NASA era o BNH, que não existe mais. E aí se conseguiu um milagre no país. Né? De 1970 a 1985, foram apenas 15 anos, se conseguiu sair de 50% para praticamente 100% das populações abastecidas em água dentro das cidades. Né? Imagina um país pobre naquela época, do tamanho o Brasil é o tamanho da Europa, com 5.600 municípios, conseguiu uma façanha dessas em apenas 15 anos. Isso foi graças às companhias estaduais de saneamento, né? Que o Plano NASA tinha essa regra, ele dava dinheiro para os estados desde que cada estado criasse a sua companhia estadual. Então hoje a gente tem a Corsan no Rio Grande do Sul, tem a Casan em Santa Catarina, tem a Sanepar no Paraná, a Sabesp em São Paulo, a Copasa em Minas, o SEDAI no Rio. Então eram 27 estados, 27 companhias estaduais de saneamento. E foram as grandes responsáveis por esse milagre, né, de conseguir a universalização do abastecimento em água. Esse plano terminou, o Plano NASA terminou em 1985, quando terminou o BNH, terminou aquele governo da Revolução na época, e nós ficamos muito tempo, 22 anos sem recursos para saneamento. Esses recursos vieram aparecer somente com o advento do PAC, a partir de 2007, onde foi feito o PAC 1, foi feita a Lei de Saneamento, a 11.445, e aí os recursos voltaram focados em esgoto, que é o que está acontecendo agora. Mas isso é muito recente, 2007 para 2021, né? Nós temos apenas 14 anos de investimento em esgoto.
E aí o que a gente vê é que as cidades, todo mundo nos cobra o atraso em esgoto num serviço que começou a ser prestado em apenas 14 anos atrás. Então é muito recente e não daria tempo mesmo da gente estar universalizado o esgoto como já estamos na água. Uhum. O senhor foi também 6 anos conselheiro do CONSEMA, 5 anos conselheiro deliberativo do DEMAI, 6 anos conselheiro do CREA, Rio Grande do Sul, e 5 anos diretor do SENG, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. E falando sobre saneamento, a Corsã ela foi fundada em março de 66 e a empresa surgia, ela tinha pela frente o desafio de proporcionar ao Rio Grande do Sul e à população melhor qualidade de vida, né? Como o senhor comentou, imagina metade da população na zona urbana não ter água tratada, a quantidade de doenças que talvez não poderiam acometer a população, né? Atualmente a Corsã abastece cerca de 6 milhões de gaúchos. E isso representa cerca de 2/3 da população do estado, distribuído nos 317 municípios. No seu entendimento, Finamor, a Corsã está conseguindo trazer bons resultados para o estado desde a sua fundação? Sim, nós temos que considerar todas as carências de um país em desenvolvimento, um país que não é rico, né? Os países da Europa, os mais ricos como a Alemanha, França, eles na verdade eles têm o tamanho do Rio Grande do Sul. Então eles têm um PIB de Europa e um tamanho do Rio Grande do Sul para atender. Então eles têm uma prestação de serviço muito, muito boa, muito eficiente. Nós aqui não, nós temos um PIB de país pobre, tá? E grandes extensões. O Brasil é um país continental, né? Uma extensão maior que a Europa inteira. Então a Corsã, ela atende o Rio Grande do Sul a partir de 66, quando ela foi criada, conseguiu fazer o dever de casa, né, de universalizar o abastecimento de água nesses 15 anos. Ela foi criada com 112 cidades, hoje nós temos 317 das 497 que o estado tem no Rio Grande do Sul. Essas que fizeram a concessão do serviço, na verdade, todas elas estão com abastecimento de água universalizado. Hoje nós estamos trabalhando fortemente em fazer a mesma coisa com esgoto, né? Então o dever de casa foi feito sim, e o esgoto tem apenas 14 anos que nós começamos a ter as concessões de esgoto, então não se pode cobrar uma universalização de um serviço que é muito mais caro, né, e que o Estado, o país, né, não teve nenhum plano forte de investimento, a não ser o PAC que começou em 2007, depois em 2010, e ainda tem alguns recursos remanescentes, mas o atual governo federal, por exemplo, não tem nenhum programa de desenvolvimento para saneamento. A única coisa que eles dizem é que a iniciativa privada resolve tudo, o que não é verdade. Em relação à expansão da cobertura dos sistemas de tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela Corsã, nos últimos anos tem ocorrido avanços, e é um avanço dentro do esperado, razoável, ou estamos atrasados em relação às necessidades da população? A população ela sempre tem uma necessidade maior do que aquilo que consegue alcançar, né? Claro que a gente gostaria hoje de estar com a universalização do esgoto muito maior do que existe, mas nós fizemos obras importantes do PAC, né, que estão começando agora a render os resultados, porque obras são investimentos que levam 2, 3 anos para fazer um investimento desse. A partir daí é que fica disponível para o cidadão pedir a sua ligação de esgoto. Nós não podemos chegar lá no cidadão e obrigar ele a ligar o esgoto, tá? Quando é água, a experiência que eu tenho, a gente vem com a máquina assentando a rede de água e as pessoas estão correndo atrás ali para perguntar quando é que fica liberado a água para eles poderem se abastecer. Quando é esgoto não é bem assim, porque as pessoas elas têm, de uma forma ou de outra, o seu esgoto resolvido. Tem a sua fossa e filtro, depois tem o lançamento desse esgoto tratado, ou infiltração no terreno ou no pluvial. Então o esgoto ele é afastado dali, então as pessoas entendem como está resolvido e que o esgoto, a maioria das pessoas acha que o esgoto é uma conta a mais, a conta vai subir com o esgoto. Na verdade é um serviço a mais que está se oferecendo à população, mas as pessoas não entendem dessa forma. Então eu acho que a gente está no caminho certo, né? Se nos deixarem trabalhar, o que não está acontecendo no atual governo. Essa questão da população, ninguém levanta essa bandeira de que quer tratar o esgoto, né? Quando não. puxa uma descarga, pensa que está tudo resolvido, né?
Caso a gente está atrasado, como acelerar a expansão da cobertura de coleta e tratamento de esgoto dos municípios atendidos pela Corsã? E quais os principais entraves para essa aceleração? E há de se considerar que para diferentes regiões do estado existem realidades sociais e ambientais diferentes. Existe alguma região ou regiões onde é mais complicado de avançar na cobertura de esgoto e por que, Finamor? Existe sim, nós estamos tendo uma pressão muito forte dos prefeitos do Litoral Norte, com razão, porque o Litoral Norte é a principal indústria que existe nas grandes praias, as grandes cidades, como Capão, Xangri-Lá, Imbé, Tramandaí, Torres, Cidreira. A principal indústria que tem no Litoral Norte é a indústria da construção civil, é aquela indústria que sustenta o litoral, é que traz receita, né? E a construção civil, ela precisa, hoje em dia, tu não faz um empreendimento nenhum se tu não tiver resolvido água e esgoto. A água a Corsã tem hoje, pode-se dizer, de sobra em todo o litoral. Sempre foi uma carência, mas com a inauguração das ETAs que a gente teve passado de Torres, depois as ETAs, a ETA de Capão da Canoa, que nós triplicamos a capacidade de produção, tem Tramandaí, tem água sobrando. Então nós temos assim, nas grandes praias nós temos água sobrando. Tá? O nosso grande entrave hoje é o esgotamento sanitário, porque no litoral tem uma dificuldade a maior em relação às outras cidades. Qualquer cidade do estado, basta tu fazer um bom tratamento, a coleta do esgoto, fazer o tratamento e tu pode jogar esse esgoto tratado, né, com boa qualidade, nos cursos d'água, rios, arroios e tal. O litoral norte tem uma restrição feita, né, uma restrição ambiental de que não pode cair uma gota de esgoto em todo aquele sistema de lagoas do litoral norte. Esse sistema lagunar ele começa ali onde entra o rio Tramandaí, né? Entre Tramandaí e Imbé, ele entra e depois vai formando lagoas que vão se interligando até Itapeva, que é em Torres. Então toda aquela zona se recebe populações enormes, né? Que gerando esgoto, e a gente tem que tratar o esgoto e não pode jogar o efluente nas lagoas e nem no rio Tramandaí. Então a gente tem que utilizar a metodologia de bacia de infiltração, que são o esgoto tratado, né, e que tem que infiltrar no solo por gravidade. Isso aí tem um limite, o solo tem um limite de filtração, então a gente começa a comprar áreas grandes demais para tratar o volume grande de esgoto. E aí, hoje nós estamos discutindo essa solução com o governo do estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, prefeituras, para encontrar e FEPAM, né, obviamente, que é o órgão ambiental, para a gente encontrar uma solução. Mas eu vejo hoje como a zona de maior dificuldade para o esgoto, tá? E a que mais demanda, a que mais precisa é o litoral norte. 1/3 da população chega a migrar no veraneio, né, para o litoral. Sim, sim. E aí tem esse aumento de demanda tanto do consumo de água quanto de geração de esgoto, né? Exatamente. Nas atuais condições da companhia, situação financeira, organização administrativa e jurídica, é possível atender ao novo marco regulatório de saneamento? A gente sempre defendeu que é possível, tá? O que houve, na verdade, quando nós temos um marco regulatório a 11445, que é de 2007, e foi feita uma nova lei que alterou aquela original, né, em algumas coisas, que é a Lei 14020, que foi publicada agora em 2020. Essa lei, ela tem um viés assim altamente privatista, tá? Pode ver que o governo federal, o ministro Paulo Guedes, sempre falam que a iniciativa privada resolve tudo. Ela tem o dinheiro, ela traz, ela resolve. O que não é verdade. Se tu olhar as privatizações que houveram no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o exemplo de Uruguaiana e São Gabriel, temos exemplos no Brasil, aos montes, temos exemplos na Europa, nos Estados Unidos, de privatizações que praticamente todas retornaram à estatização. Então, essa história de que a iniciativa privada traz, não é bem assim. Eu acabei de postar no grupo as fotos das obras que estão sendo feitas pela iniciativa privada em São Gabriel, com uma placa de financiamento dos recursos do Fundo de Garantia da Caixa Federal. Quer dizer, então a iniciativa privada vem, faz o investimento com dinheiro público, que é barato, né? Pode ver, o próprio estado do Grêmio, o Grêmio está numa dificuldade para conseguir resolver o problema, que foi a OAS que fez, mas quem pagou o estado do Grêmio foi a Caixa Federal, que agora está com o abacaxi na mão da OAS que quebrou.
Então, essa história, o BNDES tem financiado obras no Brasil e no mundo, assim, e está levando calote um atrás do outro, né? Então, essa história não é bem assim. A Corsan tem amplas capacidades financeiras, até a revista Valor Econômico publicou reportagem de que somente 5 das companhias estaduais do Brasil têm condições de atingir os prazos do marco regulatório. A Corsan é uma delas. O que houve, para mim, uma precipitação ou uma vontade de vender do governador que no dia seguinte da votação dos vetos pelo Congresso Nacional, onde foi finalizada a votação da lei a 14.026, ele já estava anunciando, sem estudo nenhum, de que a Corsan não tinha condições de atender. Eu acho que isso aí é uma afirmação falsa para atender um objetivo. A começar pelo presidente que ele trouxe, né, do mercado financeiro, que desde o começo do governo já vem trabalhando nos bastidores, talvez, para esse processo Sim. de privatização. E é um estelionato eleitoral, né, Finamor? Porque em campanha ele prometeu que no seu governo, Corsan e Banrisul permaneceriam públicos, né? E aí usa como desculpa essa questão da lei do marco regulatório de saneamento. Mas, por outro lado, na sua opinião, o novo marco regulatório ele é execuível, é razoável? Considerando as condições econômicas do país, tanto no âmbito público quanto privado, é possível o país atender às metas? Ou o senhor acha que esses prazos e condições certamente serão revistos, anulados ou repactuados? Pois uma lei precisa ser realista e constitucional, desde outras tantas características, né? O Brasil, quando estabeleceu a primeira lei do saneamento, que a gente chama, que é a 11.445, em 2007, ele estabeleceu que todo o planejamento primeiro ele ampliou o conceito de saneamento. Tá? Até ali, saneamento básico era água e esgoto. A partir de 2007 passou a ser também drenagem pluvial e o tratamento do lixo, né, resíduos sólidos urbanos. Então, hoje, saneamento, quando fala saneamento básico, é tudo. Todo mundo está focado na Corsan, que é água e esgoto, mas ninguém resolveu o problema do lixo, ninguém resolve o problema do esgoto pluvial, mas tudo é saneamento básico. Bom, a lei do saneamento, ela estabeleceu de que todo investimento, todas as obras têm que ser feitas através de um planejamento, tá? E ela chama esse planejamento de planos de saneamento. Então, ele determinou que todo mundo tem que ter plano de saneamento. Tem que ter plano de saneamento. Cada município tem que ter o seu plano de saneamento. Cada estado tem que ser o seu. A União tem que ter o seu. Cada bacia hidrográfica tem que ter um plano de saneamento. Bom, todo mundo tem, né? Só quem não tem é o Estado. O Estado não tem até hoje. E é quem quer vender porque diz que a Corsan não quer atender. Então, o Estado não consegue sequer se planejar para saber onde é que ele quer chegar. E mantendo a Corsan pública, mas fazer as PPPs em diferentes regiões do estado, como foi feito na região metropolitana, seria uma boa alternativa para acelerar a expansão do saneamento? E como está sendo a experiência da Corsan com a Ambiental Metrosul, a empresa da PPP da região metropolitana? A proposta inicial, assim, que havia praticamente uma convergência, tá, entre funcionários técnicos da casa, governo do estado, inclusive o governo passado, o governo Sartori, é de que se fariam PPPs regionalizadas, tá, no estado. Por exemplo, região de Passo Fundo, Santa Maria, Rio Grande, onde se pegaria umas cidades grandes para dar equilíbrio e cidades pequenas, né, para poder, onde empresas seriam contratadas para atender exclusivamente o esgoto. A Corsan continuaria com a água, como é a região metropolitana. As 9 cidades da região metropolitana, a Corsan continua com um faturamento de água e esgoto, e ela tem como subcontratada uma única empresa, que é a EGEA, que está recém-início de contrato. Tá? Agora nós estamos fazendo, agora nesse final de ano, o primeiro ano dessa contratação. O primeiro ano, ele previa que a empresa tinha um prazo de 1 ano para começar a fazer os projetos. Tu não faz obra de engenharia sem ter projetos. Então, o primeiro ano foi dado para a empresa sem compromissos de execução de obra para que ela desenvolvesse o projeto. E a partir de agora, do final desse ano para frente, ela teria o prazo de 11 anos para universalizar o esgoto nas 9 cidades da região metropolitana, que é Canoas, Esteio, Sapucaia, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Guaíba e Eldorado. Então ela tem esse prazo de 11 anos que continua, por causalidade,
né, fechando antes do prazo dado pela lei do saneamento, que é 2033, a gente vai conseguir fechar nessas 9 cidades em 2032, que é o prazo da PPP. Então eu acho que está indo bem, tá? Está indo bem o projeto. A recém vão começar as obras mesmo nas cidades e eu tenho certeza que se a gente fosse fazer as 5 regiões de PPPs, também iria bem e iríamos chegar muito próximo à universalização com isso. Uhum. Finamor, eu gostaria de ouvir mais detalhes sobre o projeto Solutrat, como ele funciona, quanto custa para o consumidor. A solução já está regulamentada pelos órgãos de controle, é uma alternativa viável para avançar na expansão de cobertura de esgoto? E em quais situações, realidades, a Solutrat será implantada? Aliás, já foi iniciada a implantação desses projetos nos municípios atendidos pela Corsã? O Solutrat, na verdade, é um projeto nosso. Eu participei da concepção inicial do projeto ainda no governo, foi no governo Ieda. Depois ele teve aperfeiçoamentos nos governos seguintes, né? O governo Tarso não é desse governo. Esse governo, a única coisa que ele fez foi trancar o projeto, tá? Não ajudou em nada. Mas ele foi começado lá no governo Ieda, que passou pelo governo Tarso, governo Sartori, e chegou nesse governo. Já era para estar em franco desenvolvimento. O Solutrat, ele trata assim, nós trabalhamos em muitas cidades pequenas, tá? A Corsã das 317, a gente pode considerar que nós temos 40 cidades que são as grandes, que são as superavitárias, e tem 280 que dão prejuízo, né? Mas tudo é equilibrado por essa situação. Essas pequenas, elas já dão prejuízo na água. Se tu começar a investir em rede coletora, separador absoluto, que é a rede caríssima, custa 5 vezes mais caro do que fazer uma rede de água, e na hora de faturar, tu fatura metade do que tu fatura na água, o esgoto fatura metade da água, custa 5 vezes mais caro e fatura metade. Então a coisa se tornaria totalmente inviável. Como a solução individual é uma solução aceita no mundo inteiro, tá? Que é aquela solução das pessoas pegar o seu esgoto, jogar numa fossa cética e filtro biológico, e depois o resultado desse esgoto tratado, ou ele vai para o pluvial ou ele vai para a infiltração no terreno. Isso a gente chama de solução individual. Então, na verdade, a solução individual funciona muito bem no primeiro ano. Por quê? Porque como ela são tanques acumuladores de sólido, ele vai atulhar de sólido e depois não funciona mais, vai ficar só uma caixa de passagem. Então o Solutrat nada mais é do que a gente fazer esse serviço de limpeza todo ano, fazer com caminhões, sugar esse lodo que tem, para que a fossa e o filtro biológico voltem a voltar a funcionar como eles foram projetados. E isso tu consegue chegar a mais de 60% de qualidade do tratamento do esgoto. Quando o esgoto é misto, que a gente pega aquele esgoto e joga no pluvial, ainda a gente tem lá no final um novo tratamento numa estação, né? Quer dizer, então o tratamento é mais completo ainda. Então o Solutrat, ele tem o mesmo custo para o usuário que teria uma rede separadora, ele vai pagar em torno de 400 e poucos reais por ano, que pode ser dividido em 12 parcelas, que fica barato, 40 reais por mês. E ele atende. Então a nossa ideia era chegar em 40% das economias da Corsã atendidas pelo Solutrat, que são as cidades pequenas e médias, onde a gente tem as condições de fazer a infiltração do terreno ou pluvial de boa qualidade. Só que até agora implantamos numa única cidade do estado, que é Entre Juiz, que é uma cidadezinha pequenininha do outro lado do rio Ijuí, ali em Santo Ângelo. Uhum. É uma pena, né? Porque parece até razoavelmente mais econômico para essas cidades menores, considerando que talvez não precisaria de implantação de rede, toda a infraestrutura de uma estação, né? Sim, ainda mais que ele está previsto no Plano Nacional de Saneamento como um esgoto tratado de forma adequada, então não tem por que não fazer. E tem-se visto notícia na imprensa sobre a inauguração de novas estações de tratamento de esgoto implantadas pela Corsã, as chamadas ETs pré-fabricadas. O que se noticia é a rapidez de implantação dessas ETs. Em menos de um ano, ela já está pronta e em operação. Recentemente foram inauguradas ETs como essas em Bento Gonçalves, Canela, Gramado, né, nossa Serra Gaúcha. É uma tendência da Corsã a implantação desse tipo de ET. Qual o diferencial dessas estações pré-fabricadas?
mais municípios serão contemplados? Esse tipo de tecnologia chegou em boa hora para ajudar no avanço da cobertura de esgoto sanitário no estado? Será um diferencial? As estações compactas, a ideia não é reduzir custo da estação, ela custa tão caro quanto uma estação de concreto, tá? Até porque ela é toda de aço inox, é um produto muito caro. Nós implantamos, como tu falou, né, estações nessas 3 cidades que estão começando a operação, e a grande qualidade dela, assim, a excepcional qualidade dela, é a qualidade do esgoto tratado, que é muito melhor do que nas estações convencionais de concreto. Tá? Elas têm um tratamento mais avançado, e o grande problema da onde a gente lança os esgotos, porque o esgoto ele tem muito nutriente. Tá? O nutriente ele é o alimento para as algas, né, se proliferarem. Então, quando o Guaíba, por exemplo, quando para de fazer o rio Guaíba correr normal dos seus afluentes em direção ao sul, quando ele para represado pelo vento sul, que ele vira uma lagoa, e aquele monte de efluente jogando, mais a fotossíntese caindo de cima, o rio fica verde de algas, que são vegetais que se proliferam. Todo vegetal, se tu botar alimento, ele vai se proliferar, né? Então, o agricultor, nosso agricultor aqui no Rio Grande do Sul temos bastante, eles usam basicamente 3 componentes para a sua lavoura e para todas as culturas, né? Que é o NPK, nitrogênio, fósforo e amônia. O esgoto, ele tem 2 dos 3 componentes em abundância, ele tem o fósforo e o nitrogênio demais. Então a gente tem que tentar reduzir ao máximo o nitrogênio e o fósforo para que não haja proliferação de algas nos rios e lagoas. E essas estações, elas têm essa característica de uma redução muito violenta no nitrogênio e fósforo, que é bom, é o que a gente busca, né? Então, ela tem uma qualidade de tratamento, esgoto tratado, muito mais avançada do que as convencionais. E a tendência é, sim, a gente fazer em alguns locais, além dela reduzir o tempo de execução, né? Em torno de 8 meses, tu sai do terreno nu e ela está montada e operando, enquanto que uma estação de concreto ela leva 3 a 4 anos para ser feita. Então a nossa ideia agora é fazer para o litoral norte esse tipo de estação, né? Colocar em Tramandaí, Xangri-Lá e Capão da Canoa. Uhum. E para falar um pouco sobre abastecimento de água, ao longo das últimas décadas nós tivemos avanços no Rio Grande do Sul. Conforme consta no site da Corsã, a companhia leva água tratada para 98% da população das cidades abastecidas. É um número bem relevante, mas quem são esses 2% que não possuem acesso ao serviço público de abastecimento de água? A Corsã tem isso mapeado? Nós conseguiremos chegar ao 100% em breve? Na verdade, a culpa não é da Corsã, tá? O interesse da Corsã, já que ela implantou o sistema, tem estação, tem reservatórios, tem rede, a gente não deixou 2% fora por gosto. 2%, na verdade, são pessoas que moram em áreas irregulares. Quer dizer, o cara invadiu uma área verde, uma praça, uma área particular, e a prefeitura não dá licença para que seja abastecido. Não, vamos regularizar isso aqui, e aí a Corsã não abastece, porque para abastecer uma zona tem que ter a licença da prefeitura. Uhum. Tá? Então não é interesse da prefeitura de que se fique regularizado, não é assentamento, aquela invasão numa área. Por isso que esses 2%, assim, a gente sabe exatamente as cidades onde existem mais, assim, na região metropolitana, nós temos algumas cidades que se destacam, assim, pela quantidade de áreas invadidas. Considerando, então, que o abastecimento de água potável está praticamente universalizado nos municípios atendidos pela Corsã, a companhia tem se empenhado para modernizar os sistemas mais antigos, que já operam há décadas. Como andam os projetos de modernização do sistema de abastecimento de água da companhia em termos de melhorias operacionais, modernização de equipamentos, redução de perdas, de custos e melhorias no armazenamento para minimizar os eventos de falta d'água? Na verdade, assim, os sistemas de água da Corsã, alguns até são anteriores à Corsã. Nós temos cidades que, quando a Corsã foi criada, já existiam sistemas. Na minha terra, por exemplo, Santiago já tinha uma estação, barragem, uma estação de tratamento criada há alguns anos atrás, antes da Corsã, Cachoeira do Sul, várias cidades, assim, nós temos Jaguarão, cidades que já tinham sistemas bem antigos, anteriores à Corsã. Depois a Corsã fez reformas, ampliações e melhorias, tá?
E, às vezes, quando a cidade cresce muito, como foi o caso de Capão da Canoa, por exemplo, que a Corsã triplicou a estação de tratamento em relação à anterior, uma estação moderna. Claro que o governo federal é que cuida da vigilância da água, da qualidade da água através de portarias. Cada vez que o governo emite uma portaria, ele está apertando cada vez mais a qualidade da água. E aí nós temos que nos adaptar a isso, né? Hoje, por exemplo, o lodo, aquele que é removido da água, não é mais admitido, como era no passado, que ele fosse descartado no pluvial. Hoje o lodo é obrigado a passar por centrífugas, ele tem que ser desidratado, tem que ser seco, tem que colocar em containers, levar para aterro sanitário. Então cada vez tem mais exigências através das portarias do Ministério da Saúde sobre isso. E a Corsã está se modernizando, tanto na tecnologia e principalmente no tamanho, atendendo o tamanho das cidades, que ele não é igual, são muito desiguais o tamanho das cidades, né? Acabei de citar Capão da Canoa, por exemplo, que o desenvolvimento do litoral ali é estupendo. Na Serra, a mesma coisa, aquela região das hortênsias ali cresce 5 vezes mais do que nas outras regiões do estado. E a gente tem que acompanhar, nós estamos fazendo investimento pesado nas regiões das hortênsias, Canela e Gramado também. Canela cresceu muito, né? Eu tive uma live com o ex-prefeito de lá e estava comentando que o aumento populacional foi para 55 mil pessoas e quando eu saí de lá eram 30 mil, então... Não, o crescimento vegetativo da cidade comparado com outras regiões, assim, principalmente litoral e região das hortênsias, tá? Chega a ser 5 vezes maior. Uhum. Bueno, Finamor, quero te agradecer muito por tu ter topado esse convite, desse bate-papo. E para a gente fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Tu, como uma história viva da Companhia Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul, que mensagem tu deixaria para a população em relação a todas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo Leite em relação a esse processo abrupto de privatização da Corsã? Na verdade, nós estamos lutando, tá? Todo o corpo técnico da Corsã contra a vontade do presidente, tá? O presidente veio de São Paulo para fazer o serviço, tá? E está fazendo. O governo Leite, eu não tenho dúvidas nenhuma que mesmo na campanha eleitoral, quando ele foi a público fazer aquele estelionato político de dizer que não ia privatizar, ele já sabia que queria privatizar. Eu tenho certeza disso, tá? Vejam que nesse governo nós tivemos a derrubada da Constituição, inicialmente daquelas que chamavam de 3 empresas deficitárias. Derrubaram, ele tinha maioria na Assembleia, derrubou a privatização, ou pelo menos a obrigatoriedade de plebiscito para privatizar, da CE, da Sulgás e da CRM, que chamava o governo, que eram as 3 deficitárias. Bom, no rastro disso, o governo aproveitou e vendeu a CE Distribuição, que era deficitária, mas já vendeu atrás também a CE Transmissão, que não era deficitária. E passou batido, ninguém falou nisso, né? Aí depois disso o governo agora se voltou para derrubar a emenda da Constituição que obrigava o plebiscito, das últimas 3 que não são deficitárias, tá? Que é a Corsã, o Banrisul e a Proceras, que é a Companhia de Processamento de Dados. Então, eu não tenho dúvida que esse governo, se ele fosse se reeleger, ia o resto, tá? Ele só não está tendo tempo de fazer todas. Então pegou a Corsã com essa desculpa de que a lei de saneamento dá um prazo para universalizar e diz, a Corsã não vai conseguir cumprir, então já vão privatizar. Essa foi a desculpa. Mas eu não tenho a mínima dúvida de que o Banrisul e a Procergs só não vão agora porque não dá tempo, mas numa renovação desse governo daria. E nós estamos brigando porque os maiores prejudicados, na verdade, são as prefeituras. Principalmente as prefeituras de pequeno e médio porte que são deficitárias, que são sustentadas por um sistema cooperativo, onde as grandes cidades sustentam as pequenas. Tá? Então nós temos todos os contratos da Corsã renovados pela lei anterior de saneamento, a média das concessões daqui para frente é em torno de 26 anos ainda, quer dizer, está tudo resolvido, as questões das concessões. De repente o Estado vai lá e diz, não quero mais, eu vou vender. Como é que vão ficar esses pequenos municípios na mão de um privado que vai investir, obviamente, só no lucrativo?
Tá? Então nós estamos brigando, os prefeitos estão se dando conta disso, tanto que a maioria dos prefeitos que já tomaram decisão é de não assinar os aditivos autorizando a privatização da empresa. E hoje lá no contrato está escrito que se ela for privatizada, a concessão cai, e aí o Estado não consegue fazer. Então os prefeitos estão se dando conta, algumas regionais do Estado já tomaram decisão por unanimidade, outros prefeitos isoladamente estão fazendo a mesma coisa, região metropolitana a mesma coisa. Então essa é uma dificuldade que o governo, ao desrespeitar os prefeitos, dizendo que ia vender a empresa, e não ia vender só a Corsan, ele ia vender as 317 concessões que não são do governo. A concessão é do município. Ele deu a concessão para a Corsan trabalhar essa concessão durante um prazo determinado de 25 anos. Então, enquanto tiver essa concessão, tu tem que prestar serviço, tem um contrato com o município. Não pode chegar e romper e dizer, olha, não jogo mais e vou vender todas as concessões que são de vocês. E o Estado pega todo esse dinheiro, fecha as suas contas de caixa e sai consagrado. É isso que está acontecendo. Finamor, conforme a gente estava conversando ali antes de começar o café, na década de 50, teve um engenheiro que virou governador do estado e tinha uma empresa que ela tinha sido privatizada, estava sendo comandada por uma empresa dos Estados Unidos, era de energia elétrica. O nome dele era Leonel Brizola, engenheiro civil também, da mesma universidade que o senhor se graduou. E ele tomou de volta pro Estado, né, a Companhia de Energia Elétrica, que agora o Eduardo Leite privatizou. E o meu avô trabalhou nessa companhia, foi operador durante mais de 40 anos, e eu cresci com toda a história também dessa companhia e a minha família tendo seu sustento de condições vulneráveis em função de todo o apoio que teve dessa empresa pública, né? E quando eu escolhi fazer engenharia, ele ficou muito frustrado, assim, porque ele queria que eu fizesse a elétrica, né? E eu acabei fazendo a química. E ao fazer a engenharia química, acabei tendo a minha trajetória pro lado do saneamento básico, né? E hoje a gente tem aqui a empresa de saneamento sendo privatizada. Então eu quero deixar em agradecimento pelo seu tempo, o senhor que veio lá de São Borja, né? E está aqui cedendo o seu tempo para contar um pouco dessa história pra gente. E deixar o livro da história do Brizola, que é do Parlamentares Gaúchos, uma edição da Assembleia Legislativa, e agradecer muito por essa oportunidade de a gente estar gravando esse café. E quero te convidar para te inscrever no canal e estar acompanhando os nossos programas aí. Eu tive muito prazer também de participar daquela live que tu fizeste, né? Com pessoas de saneamento, da área de saneamento. Estava, acho que o Beto Albuquerque também estava na live. Acho que foi muito legal e gostaria que tu repetisse até com a deputada Juliana Brizola, é uma das que está assim, envolvida até os cabelos nessa luta por manutenção do serviço público no Estado. Ela participou lá da audiência pública na terra do presidente da FAMURS. É muito importante a gente chegar na terra do presidente da FAMURS e ouvir de todos os partidos políticos lá, inclusive o partido que apoia o prefeito Bonotto, lá em São Borja, que é o PP, todos eles unanimemente dizer que são contra a privatização da Corsan. Isso é importante porque o presidente da FAMURS ele tem uma voz que ele tem 497 municípios filiados à FAMURS. É importante a opinião dele. Tá? E a gente ouviu isso, inclusive pessoas que trabalham diretamente com ele nas secretarias. Foi unânime assim, a defesa da Corsan. Então, eu queria agradecer assim, aquela live que tu fez, foi importante. Recomendo que tu faça outra, convidando a deputada Juliana, que é uma companheira nossa. Mais alguns deputados, inclusive da base do governo, tem deputados que são do PMDB, tem deputado do DEM, que estão contra a posição do governo, porque eles enxergam o que está acontecendo por trás desses bastidores, né? Não é essa festa de vamos vender todo o Estado, porque aí o governador que vem depois, ele vai perder essa receita. É uma falácia dizer que essas companhias como Corsan e Banrisul tiram dinheiro do Estado. Pelo contrário, elas não tiram nem um centavo. Elas botam dinheiro no Estado. Cada vez que elas dão lucro, tem uma parte significativa desse lucro que vai para o governo do Estado, né? Então, esse ano, a Corsan está projetando um lucro em torno de 700 milhões ao final do ano.
Então isso vai gerar para o Estado 25%, em torno de 180 milhões vai para os cofres do Estado. O Banrisul deve dar 1,5 bi, 2 bi, também 500 milhões, que é 25%, vai para os cofres do Estado. Quer dizer, aí o governador vem fazendo uma aventura, como ele está fazendo para se lançar a presidente, vende tudo e tira essa receita dos próximos governadores, né? Então é um crime o que está sendo feito. Muito obrigado pela tua luta também nessa campanha. Tamo junto. Tamo junto.